Olá, bom dia. Meu nome é Érica, sou do curso de enfermagem e vamos dar início à apresentação do nosso trabalho. Vou falar um pouco agora sobre o que é o DNA. Bom, o DNA ele é conhecido como ácido desoxirribonucleico, é um tipo de ácido nucleico que possui papel fundamental na hereditariedade. Ele é considerado um portador de mensagem genética. No DNA que estão codificadas todas as características do ser vivo, que são únicas de cada indivíduo. Através desse ácido nucleico, é possível identificar pessoas, realizar testes de paternidade, solucionar crimes, identificar doenças antes de qualquer outra assintomatologia. E, portanto, compreender o DNA, bem como sua estrutura, nos permite entender os processos que garantem a transferência de informações genéticas entre os indivíduos e os demais seres vivos. E ao longo do nosso trabalho, vamos estar trazendo todas essas informações. Obrigada. Bom dia, meu nome é Emily e eu vou falar sobre os componentes do DNA. O DNA é um ácido nucleico, uma estrutura formada basicamente pelo nucleotídeo, onde são compostos por uma base nitrogenada, um açúcar e um fosfato. As bases nitrogenadas possuem um ou dois anéis, onde possuem átomos de nitrogênio, e são classificadas em dois grupos, que são as piridinas e as purinas. As pirimidinas têm apenas um anel com 6 átomos e é composto por carbono e nitrogênio. Já as purinas possuem dois anéis, um anel de 6 átomos e um anel com 5 átomos. A citosina e a timina fazem parte das pirimidinas, já a adenina e a guanina fazem parte das purinas. Dia, eu vou falar sobre a estrutura do DNA. A molécula de DNA é constituída por três substâncias químicas. São as bases nitrogenadas, a adenina, a timina, a citosina e a guanina. 2 é a pentose. É um açúcar que apresenta moléculas formadas por 5 átomos de carbono. E 3 é o fosfato, um radical de ácido fósforico. Os dois filamentos que constituem o DNA enrolam-se um sobre o outro e unem-se através das pontes de hidrogênio, que se formam entre as quatro bases nitrogenadas dos nucleotídeos, que são a adenina, a timina, a citosina e a guanina. As pontes de hidrogênio são formadas entre os pares de base AT e CG, adenina, timina, citosina e guanina, concluindo que o DNA está tão compactado no núcleo celular que, se fosse possível esticá-lo, ele teria 2 metros de comprimento. Todas as formas de vida do planeta, com exceção de alguns vírus, têm suas informações genéticas codificadas na sequência das bases nitrogenadas do DNA. Bom dia, me chamo Ketlene e irei falar um pouco sobre a replicação. Bom, o processo de replicação inicia-se com a separação de duas fitas, que formam a molécula de DNA. Durante esse processo, a molécula de DNA se abre e em cada fita vai sintetizando uma fita nova. No final do processo, são produzidas duas moléculas idênticas, denominadas de cromatídeos irmãs, cada uma constituída por uma fita nucleotídica da molécula original e outra recém-fabricada. Devido a esse fato, o processo de replicação é considerado semi-conservativo, ou seja, finalizada a divisão. As células resultantes conservam consigo metade das informações genéticas originais herdadas da célula genitora, que é a célula-mãe. E por meio da replicação, podemos entender como nós seres humanos fomos formados a partir de sucessivas divisões de uma célula fruto da fecundação, célula-ovo ou zigoto, passando por uma intensa multiplicação até resultar em um organismo tão complexo. Bom dia, meu nome é Kerliane e vamos aprender um pouco sobre o processo da transcrição do DNA. Nós temos que ter em mente que uma molécula de DNA é capaz de gerar diversas moléculas de RNA diferentes umas das outras, porque no processo de transcrição só se usa um pedaço do DNA que é ativo. Com isso, haverá no DNA um gene
com a informação necessária para a produção dessa proteína. Dessa forma, entra em ação uma enzima chamada RNA polimerase. Ela abre o DNA na região do gene responsável pela síntese de melanina. Daí começa o processo de transcrição. A transcrição consiste na leitura do DNA e na cópia de RNA específica que contém uma mensagem para a produção de uma proteína. Então chamaremos de RNA mensageiro e ele possui uma das características peculiares. Ele não é formado por um nucleotídeo específico que o DNA possui, que é a timina. No seu lugar haverá uracila. Além disso, o RNA possui fita simples, enquanto o DNA é formado por fita dupla. Fora isso, o DNA é bem menor que o RNA, por isso consegue passar pelos poros do núcleo. O RNA pode ainda sofrer o processamento antes de sair, chamando de emendas. É o fatiamento do RNA em regiões necessárias para a produção de proteínas, chamadas de exons. Por isso, vão para fora do núcleo, e as estruturas que ficam dentro do núcleo é chamado de intons. Eles são importantes para separar os exons. Bom dia, eu sou a Ingrid Raquel. O meu assunto é o que é o RNA? Bom, assim como o DNA, o RNA é um ácido nucleico. Essa molécula é essencial na síntese de proteína, já que ela funciona como uma intermediadora capaz de expressar as informações presentes no DNA. A molécula de RNA é formada a partir da molécula de DNA, em um processo chamado de transcrição. Apesar de fita simples, o RNA nem sempre é linear. Ele possui capacidade de dobrar e formar estruturas tridimensionais complexas em forma de laços. Eu sou Tainara e eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a formação do RNA. O RNA ele é formado por uma cadeia de nucleotídeos, que nós representamos aqui na maquete por essas bolinhas vermelhas. E cada um desses nucleotídeos, eles são constituídos por um grupo de fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. No RNA, o açúcar se chama ribose e as bases nitrogenadas são a uracila, a citosina, a adenina e a guanina. E os nucleotídeos presentes nessa estrutura, eles estão ligados entre si por ligações fosforodiesterase. Bom dia, vou falar um pouquinho sobre os tipos de RNA. O RNA ribossomo, ele é formado pelos ribossomos e ele é o principal que atua na síntese de proteínas. O RNA mensageiro, ele junto com o RNA ribossomo auxiliam na síntese de proteínas, orientando a ordem dos aminoácidos para a síntese de proteínas. Ele leva do núcleo celular até o citoplasma informações genéticas do DNA. O RNA transportador ele é responsável por transportar moléculas de aminoácidos para a síntese de proteína, ou seja, ele leva essas moléculas de aminoácido até o ribossomo. Lá no ribossomo elas se unem e formam as proteínas. Eu me chamo Ionara e vou falar um pouco sobre as funções do RNA. O RNA ele tem uma função indispensável para o metabolismo, sendo mais atuante na produção de proteínas. O RNA ele se divide em três, entre RNA mensageiro, que tem como função carregar as informações genéticas que irá determinar a sequência de aminoácidos de uma proteína, RNA transportador, que irá ser responsável por carregar esse aminoácido que irá formar uma proteína que será sintetizada, e RNA ribossômico, que tem como função a formação de um ribossomo, que é uma organela que serve de local para a síntese proteica. Bom, chegamos ao final do nosso trabalho e depois de tudo isso que foi exposto, nós queremos ressaltar que
é muito importante conhecer e estudar tanto o DNA como o RNA. Por quê? Porque o DNA ele é responsável pela transferência de toda informação hereditária e o RNA é responsável pela formação das proteínas dentro do nosso organismo. E ambos são responsáveis pela criação e pela reprodução da vida.